Bom dia! A aula de hoje é sobre MRUV. Na última aula, a gente falou um pouco sobre o movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. Nesse bimestre, nós vamos começar a introdução de alguns tipos de movimento, que é o MRU e o MRUV. Vamos relembrar? É o movimento retilíneo uniforme, ou seja, é o movimento em linha reta, onde a velocidade permanece sempre a mesma, ou seja, constante. Então, é um movimento onde a velocidade não varia. E o movimento onde há variação da velocidade, ou seja, onde há a presença de aceleração, é chamado de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Ele pode ser conhecido pelas siglas MRUV ou simplesmente MUV, tá? Depende do livro que se está trabalhando. O nosso livro, por exemplo, esse conteúdo começa lá na página 59, chama esse movimento de MUV, M-U-V. Então, o que é o MUV ou MRUV? É o movimento em linha reta com aceleração constante. O que significa a sigla MRUV? Movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Como todo tipo de movimento, ele tem uma função que o descreve. Essa função é chamada de função horária. Por que função horária? Porque ela está sempre em função do tempo. Ou é a posição ou é a velocidade, sempre em função do tempo. O nome horário vem de tempo, tá? Função horária da velocidade no MUV ou no MRUV. No MUV ou no MRUV, a aceleração permanece constante, então a aceleração não varia. Qual que é a fórmula da aceleração? A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Abrindo o delta aqui, vai ficar velocidade final menos velocidade inicial. E abrindo o ΔT, vai ficar instante de tempo final menos instante de tempo inicial. Como eu quero aqui uma aceleração constante, o tempo aqui inicial vai tender para zero, porque em qualquer instante de tempo a aceleração vai ser a mesma. Então, a velocidade final menos a velocidade inicial, como eu fiz o tempo inicial tender para zero, eu não vou ter tempo inicial, vou ter apenas t. Vou pegar o t aqui, ó, tá dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando, então vai ficar a vezes t é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Isolando aqui, ó, o v, vou pegar esse menos aqui, vou passar para o outro lado o quê? Mais. Então, ó, v0 mais at é igual a v. Isolando, passando esse v aqui, ó, para o primeiro lado da igualdade, como que vai ficar a nossa expressão? A velocidade em função do tempo vai ficar assim, ó. V é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Para a gente lembrar dessa fórmula aqui, a gente pode utilizar o termo vovó à toa ou vi vovó atrás do toco, tá? É só uma regrinha mnemônica para você lembrar da fórmula. O que é o V? V é a velocidade final em metros por segundos. V0 é a velocidade inicial, também em metros por segundos. A é a aceleração em metros por segundos ao quadrado. Lembrando que não é ao quadrado, é só unidade de medida. E T é o tempo em segundo. Como toda função, ela sempre é representada por um gráfico, tá? E aqui nós temos o gráfico da velocidade pelo tempo. Tá vendo que essa função aqui não tem nada elevado ao quadrado, nem nada elevado ao cubo? Nesse caso aqui, essa função é uma função do primeiro grau, ou função afim ou função linear. Então, o gráfico da velocidade pelo tempo no MRUV vai ser uma função afim. Toda função afim ou linear é descrito por uma reta. Então, todo gráfico de uma função linear é descrito por uma reta. Como é V versus T, a velocidade vai ficar aqui, ó, no eixo das ordenadas, que é no eixo vertical, e o tempo vai ficar no eixo das abscissas, que é o eixo das variáveis independentes. Quando eu faço, então, o gráfico da velocidade pelo tempo, eu vou obter uma linha. Se essa linha for ascendente, se ela for crescente, o movimento é chamado de acelerado. Se a aceleração é negativa, se a reta é descendente, esse movimento é chamado de retardado. E o espaço? O espaço é descrito por uma função? Sim, também. O espaço vai ter uma expressão da posição em função do tempo. Lembra do MRU, que era o só sorvete? Aqui a função do espaço pelo tempo, o espaço em função do tempo, vai ter essa carinha aqui, ó. A posição final vai ser igual à posição inicial
mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Quem que é o S? O S sem nada embaixo é a posição final e ela é dada em metros no Sistema Internacional de Unidades. Quem que é o S0? O S0 é a posição inicial que também é dada em metros no Sistema Internacional de Unidades. V0 é a velocidade inicial em metros por segundos, T é o tempo em segundos e A é a aceleração em metros por segundos. Agora, presta atenção nessa função. Tem um 2 aqui, ó, na variável independente. Se eu tenho um 2 aqui na variável independente, quer dizer que essa função minha é uma função quadrática ou uma função do segundo grau. Lembra lá do 9º ano? Da equação de Bhaskara, da fórmula lá para achar a parábola? Pois então, aquela função lá, ela também descreve o movimento acelerado. Essa função aqui é chamada de função quadrática porque ela tem um quadrado aqui na variável independente. Como a gente já sabe, a função quadrática ela é descrita por uma parábola. O gráfico, então, da posição pelo tempo é uma parábola. Então, olha só para vocês verem. Eu desenhei aqui quando a aceleração é positiva, eu vou ter a concavidade voltada para cima. Quando eu tenho a concavidade voltada para baixo, então a minha aceleração será negativa. Nesse caso, o movimento será retardado. Vamos só recapitular, então? O MRUV é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele, então, terá dois gráficos. O gráfico da velocidade pelo tempo, que é o vovó à toa, e o gráfico da posição pelo tempo, que é essa função quadrática aqui. Nós vamos ter que utilizar essas duas fórmulas nos exercícios. Como? Eu vou explicar para vocês agora nos dois exemplos, certo?